Sakamoto, muito tem se falado sobre censura, né? Quando a gente fala sobre o Twitter, por exemplo, do Elon Musk, e agora os Estados Unidos, né, tem essa decisão em relação ao TikTok, que é chinês. É válida a preocupação dos norte-americanos e tem um pouco ou muito de hipocrisia nessa decisão? Tem as duas coisas, Diego. Na verdade, é tão válida quanto a preocupação de nós brasileiros com relação ao que o governo norte-americano faz com dados do Facebook, faz com dados do Twitter, faz com dados do Google, entre outras plataformas e serviços digitais. Né? Já ficou claro que os Estados Unidos, sim, ele se utiliza de todas as armas necessárias para a defesa do que eles consideram ser interesse nacional, soberania nacional. Inclusive, né, atropelar, né, a privacidade ou os dados pessoais, né? Julian Assange está aí para não deixar mentir, né? E é por isso toda essa preocupação dos Estados Unidos em prender, encarcerar pelo resto da vida o Assange, né? Então você tem, tipo, os Estados Unidos faz isso, né? E aí o que acontece? Só que ele não consegue fazer isso com o TikTok, porque é chinês, né? E a China faz isso, também não tenho dúvida nenhuma que faça, né, que faça isso, né? Então, o que acontece? Há uma briga, não é só dos Estados Unidos, mas uma parte da Europa Ocidental, ou seja, os aliados da OTAN, né, com relação ao TikTok. Sim, plataformas digitais são elementos importantíssimos nessa nova batalha, nas guerras frias que a gente trava no século... A gente não, mas eles travam no século XXI. Então, o que acontece? Há uma carga grande de hipocrisia, há uma carga grande de preocupação, as duas coisas acontecem simultaneamente. Agora, é um tanto quanto descarado, né? Ou seja, aquilo que eu não consigo, tipo, controlar, aquilo que eu não consigo ter acesso, tipo, não entra e não vai entrar, né? Isso é um absurdo, é o que a China faz, só que tecnicamente os Estados Unidos diz que é uma democracia e a China a gente sabe que não é. Né? Então, eles estão usando métodos e atropelando também a primeira emenda e tudo mais com relação à liberdade de expressão. O fato interessante que eu já tinha levantado aqui na semana passada, né, é que a Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou que é chefiada pelo Jim Jordan, trumpista, né, fã do Bolsonaro, né, uma pessoa, inclusive, que é um deputado extremista que teve um papel fundamental na tentativa de golpe de Estado, não do Bolsonaro, mas do Trump, promovida no dia 6 de janeiro de 2021, com aquela invasão ao Capitólio, né, ao Congresso norte-americano. A própria comissão especial que foi organizada pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, eles é, deixaram claro no relatório que o Jim Jordan teve um papel fundamental nessa tentativa de golpe do Trump. E o que acontece? O Jim Jordan preside essa comissão, e essa comissão soltou aquele relatório com muitas aspas, acusando o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, de censura, de ser ditatorial, com base em documentos que foram passados pelo Twitter, né? Ou seja, dentro dessa batalha que o Elon Musk e a extrema-direita brasileira vem travando. Então é interessante que é o seguinte, esse relatório, tem uma parte da mídia que falou, meu Deus, a gente precisa levar isso em consideração, tudo. E eu falei, gente, mas né, aí você lê o relatório não sustenta por uma série de razões que a gente pode discutir depois. O fato é que a comissão do Jim Jordan votou em peso pelo banimento do TikTok. Então, o que acontece? Mesmo as pessoas que nos Estados Unidos estão acusando o Brasil de censura, são as pessoas que estão censurando também, utilizando os interesses norte-americanos sob justificativa. No final das contas, ninguém está preocupado com censura, ninguém está preocupado com liberdade de expressão lá nesse ambiente nos Estados Unidos, está preocupado com o interesse norte-americano e com o interesse comercial. Pois é. Ô, Cláudio, como é que você vê tudo isso? Eu também. A gente vai ficar aqui concordando, acho que eu e o Leonardo aqui ao longo dessa conversa. É mais uma vez uma situação em que eu acompanho a ele, né? Tem, evidentemente, essa contradição imediata e, na realidade, mostra como certas preocupações de segurança, né? E isso já vem no mínimo no período mais recente, desde sempre, né? Mas no período mais recente, desde o governo Bush, Bush 2, né? Bush filho, né? Essa discussão toda sobre segurança, e a segurança se sobrepondo à questão das liberdades, ela vem ganhando corpo no debate político americano atual. A gente viu isso lá atrás, né, depois do atentado às Torres Gêmeas, que você teve ali uma série de medidas de segurança em termos de vigilância, em termos da manutenção de pessoas presas, por exemplo, na base de Guantánamo, sem qualquer tipo de processo, sem a possibilidade de defesa efetiva, sem acesso a advogado, sem que o julgamento acontecesse. Nós vimos aí o governo Obama
com a Agência Nacional de Informação, ela espionando, inclusive, países parceiros dos Estados Unidos. O próprio Brasil foi espionado pela NSA, a presidente Dilma, a gente viu a Angela Merkel, premier alemã à época, sendo espionada, né? E nós vemos agora essas medidas mais recentes ocorrendo durante o governo Biden, com uma lei sancionada pelo Biden, mas com apoio bipartidário, o que nem sempre é comum, sobretudo nesses tempos de polarização tão aguçada. Ou seja, colocando essa questão, alegadamente, de segurança nacional muito à frente de qualquer preocupação com termos de liberdade. Claro que isso pode ter também elementos de interesse comercial, não estão descartados. Ironicamente, o próprio Trump, cujo partido, né, que hoje está fechado com ele, apoiou a aprovação dessa lei e falou, olha, isso é para beneficiar o Facebook. Né? Ele está ali um pouco às turras com o Facebook, porque o Facebook tem, na verdade, colocado certas restrições à forma como os trumpistas utilizam a rede. E ele, a gente sabe, não é a favor de qualquer tipo de restrição desse tipo. Mas, para além dessa questão comercial, eu acho que existe realmente esse discurso e essa preocupação em termos de segurança a despeito de qualquer liberdade que possa ser assegurada, que vem desde então. Agora, não é alguma coisa que vai se resolver num prazo curto, né? Eles têm ali um prazo de 9 meses para efetuar essa venda, mas aí tem mais 3 meses de carência. Passado esse período, você ainda pode ter, inclusive, um tempo longo que vai se estender até que um eventual apelo feito pela empresa detentora do TikTok hoje à Suprema Corte ou a cortes ainda infranacionais, né? Não a Suprema Corte imediatamente, para que elas apreciem a constitucionalidade disso, mesmo que elas apreciem, pode haver recurso, ou seja, me parece que é, na verdade, alguma coisa que tende, do ponto de vista prático, a durar muito mais tempo do que aquilo que a própria lei prevê. Mas é uma sinalização clara e é uma sinalização que, pelo menos para certos interesses nacionais, sejam de segurança, sejam do ponto de vista comercial, ainda existe um certo grau de unidade ali entre os dois partidos que hoje vivem tão polarizados nos Estados Unidos, que são o democrata e o republicano. Enquanto